6. Sua castidade. Depois da queda de Adão, rebelaram-se os sentidos contra a razão, e não há para o homem mais difícil virtude a praticar do que a castidade. Conforme o Pseudo Agostinho, por ela luta-se todos os dias, mas raramente se ganha a vitória. Mas o Senhor nos deu em Maria um grande modelo dessa virtude. Ela, com razão, é chamada a Virgem das Virgens, lemos em Santo Alberto. E isso porque, sem conselho, nem exemplo de outros, foi a primeira a oferecer sua virgindade a Deus, dando-lhe assim as outras virgens que a imitaram. Predisse-o Davi com as palavras: virgens que te seguem serão conduzidas até o rei. Entram no palácio do rei. Sem conselho nem exemplo, digo eu, firmado em São Bernardo. Ó Virgem, pergunta o santo, quem te ensinou a agradar a Deus pela virgindade, levando na terra uma vida angélica? Ah, torna o Pseudo Jerônimo, certamente Deus escolheu para sua mãe esta Virgem puríssima, para que servisse a todos de exemplo de castidade. Eis a razão por que Santo Ambrósio a chama de porta-bandeira da virgindade. 1. Por causa de tanta pureza, diz o Espírito Santo, é que a Virgem é bela como a rola. Essa rola é Maria, a modestíssima Virgem, diz Apônio. De Açucena chamam-na também. Assim como a açucena entre os espinhos, é a minha amiga entre as filhas. Na opinião de Dionísio Cartucho, ela açucena entre os espinhos, porque as outras virgens, em oposição a Maria, são espinhos para si ou para os outros. Ao contrário, Maria, com a sua só presença, insinuava a todos pensamentos e afetos de pureza. Isso afirma as palavras de São Tomás. A beleza da Santíssima Virgem despertava em quantos haviam amor à pureza. São Jerônimo é do parecer que São José conservou a virgindade pela companhia de Maria. Refutando a heresia de Ovídio, que negava a virgindade da Mãe de Deus, diz o santo doutor: dizes que Maria não foi sempre virgem, mas eu vou mais longe e afirmo que também José permaneceu virgem por causa de Maria. 2. Na opinião de São Gregório Nazianzeno, a Santíssima Virgem era tão amante dessa virtude que para conservá-la estaria pronta a renunciar à dignidade da Mãe de Deus. É isso, com efeito, que se deduz da pergunta de Maria ao arcanjo: como se fará isso, pois que não conheço o varão? O mesmo afirma a resposta que deu: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Com esses termos, significa que dá o seu consentimento por ter sido certificada pelo anjo de que se tornaria mãe unicamente por obra do Espírito Santo. 3. Na frase de Santo Ambrósio, é um anjo quem guarda a castidade e é um demônio quem a perde. Sim, por esta virtude, os homens assemelham-se aos anjos, como diz o Senhor. Eles serão como os anjos de Deus. Porém, os desonestos tornam-se odiosos a Deus como os demônios. Uma sentença atribuída a São Remígio afirma que a maior parte dos adultos se perdem por este vício. É raro vencê-lo, repetimos com Pseudo Agostinho. Mas por quê? Porque não se empregam os meios para este fim. 4. 3 são estes meios, dizem com Belarmino, os mestres da vida espiritual: o jejum, a fugida das ocasiões e a oração. Sob jejum, entende-se a mortificação, principalmente dos olhos e da gula. Maria Santíssima, embora cheia da divina graça, foi mortificadíssima nos olhos. Trazia-os sempre baixos e nunca os fixava em pessoa alguma, como referem o Pseudo Epifânio e São João Damasceno. E acentuam que desde pequenina
causava admiração a todos por sua modéstia. Por isso foi apressadamente em visita a Isabel, para ser menos vista em público. Narra Felisberto que Maria, quando criança, só tomava leite uma vez por dia. Assim foi revelado a um ermitão chamado Félix. Durante toda a sua vida, jejuou sempre, como atesta São Gregório de Tours. Conrado de Saxônia acentua que jamais teria recebido a Virgem tantos e tamanhos favores se não tivesse sido tão temperante, pois a gula e a graça não se dão bem. Em suma, foi ela mortificada em todas as coisas, como insinua o texto dos cânticos. As minhas mãos destilam mirra. A fugida das ocasiões é o segundo meio para vencer o vício. Assim falam os provérbios. O que evita os laços estará em segurança. De onde então a palavra de São Felipe Neri? Na guerra os sentidos só vencem os poltrões, isto é, aqueles que fogem da ocasião de pecado. Maria fugia, tanto quanto possível, à vista dos homens, como indica a pressa com que foi visitar a sua prima. Aqui adverte um autor que ela deixou Isabel antes de esta dar à luz, como se conclui das palavras de São Lucas. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Entretanto, completou-se o tempo de Isabel dar à luz e deu à luz um filho. E por que não esperou? A fim de evitar as conversas e as visitas que se sucederiam então em casa de Isabel. O terceiro meio é a oração. E como eu sabia que de outra maneira não podia ter continência se Deus não me desse, encaminhei-me ao Senhor e fiz-lhe a minha súplica. Sem trabalho e contínua oração, a nenhuma virtude chegou à Santíssima Virgem, como consta de uma sua revelação a Santa Isabel. Maria é pura e amante da oração, diz São João Damasceno. Por isso não pode suportar os impuros. Mas quem a ela recorre, basta pronunciar-lhe o nome dela para ser livre desse vício. Dizia o venerável João d'Ávila que muitas pessoas venceram nas tentações contra a castidade só por meio da invocação de Maria Imaculada. 7. Sua pobreza. Nosso amoroso Redentor, para ensinar-nos a desprezar os bens do mundo, quis viver pobre na terra. Por vosso amor, Cristo se fez pobre, a fim de que vós fosseis ricos. Dai a exortação do Senhor a quantos o querem seguir. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres. Maria, sua mais perfeita discípula, também lhe quis seguir o conselho. Com a herança de seus pais, teria ela podido viver folgadamente, como prova São Pedro Canísio. Preferiu, no entanto, ser pobre, muito pouco reservando para si e o mais distribuindo em esmolas ao templo e aos pobres. Afirmam muitos autores que a Virgem fez voto de pobreza. De fato, nas revelações de Santa Brígida, lemos estas palavras de Maria. Desde o começo prometi a meu Senhor nada possuir neste mundo. Não deviam certamente ter pouco valor os presentes dos santos magos. Fê-los, porém, a Senhora repartir com os pobres pelas mãos de São José, conforme atesta Santo Antonino. Que os distribuiu imediatamente, prova a oferta que trouxe quando da apresentação no templo. Não ofertou o cordeiro, que era presente dos ricos, imposto pelo Levítico, mas as 2 rolas ou pombas, oferta dos pobres. O que possuía, disse a Virgem Santíssima Santa Brígida, dei-o aos pobres, só guardei o indispensável para vestir e comer. 1. Por amor à pobreza, também não recusou desposar um pobre carpinteiro, qual foi São José. Sustentou-se por isso com o trabalho de suas mãos, fiando ou cosendo, como escreveu Boaventura Badoário. Conforme as palavras do anjo a Santa Brígida,
Os bens deste mundo não valiam para Nossa Senhora mais do que cisco. Em suma, ela viveu sempre pobre e pobre morreu. Pois não se sabe que por sua morte deixasse outra coisa, senão 2 pobres vestes e 2 mulheres que a tinham assistido durante a vida, como referem Nicéforo e Metáfrasto. 2. De São Felipe Neri é a sentença que diz: aquele que ama as riquezas nunca há de ser santo. E quem anda atrás das coisas perdidas, acrescenta Santa Teresa, também se perde. Pelo contrário, na sua opinião, a virtude da pobreza é um bem que encerra todos os outros bens. Eu digo a virtude da pobreza porque esta, segundo São Bernardo, não consiste somente em ser pobre, mas em amar a pobreza. Por isso Jesus Cristo exclamou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado porque em Deus encontra todos os bens, quem só Ele quer. Sim, encontra na pobreza o paraíso na terra, como São Francisco de Assis o dizia: meu Deus e meu tudo. Amemos, pois, este único bem, em que todos os bens estão encerrados, aconselha-nos Santo Agostinho. Só peçamos ao Senhor seu santo amor, a exemplo de Santo Inácio. Dá-me, Senhor, tua graça e teu amor, e eu serei mais do que rico. Se nos afligir a pobreza, consolo-nos seja o pensamento de Conrado de Saxônia, de que pobres como nós foram também Jesus e Maria. Ah, minha Mãe Santíssima, bem razão tinhais de dizer que em Deus estava a vossa alegria. Pois neste mundo não ambicionastes nem amastes a outro bem, senão a Deus. Ó Senhora minha, despegai-me do mundo e atraí-me para vós, a fim de que eu ame esse bem único, que merece ser amado unicamente. 8. Sua obediência. 1. A Santíssima Virgem amava a obediência. Quando da embaixada de São Gabriel não quis tomar outro nome senão o de escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Com efeito, testemunha São Tomás de Vilanova, essa fiel escrava do Senhor nunca o contrariou, nem por ações, nem por pensamentos. Obedeceu sempre e em tudo à divina vontade, completamente despida de toda a vontade própria. Ela mesma declarou que Deus se tinha agradado de sua obediência. Ele olhou a baixeza de sua serva. A humildade própria de uma serva é ser sempre pronta a obedecer. Por sua obediência, reparou Maria o dano causado pela desobediência de Eva, afirma Santo Irineu. Como a desobediência de Eva causou a morte ao gênero humano, assim pela obediência foi a Virgem para si e para a humanidade a causa da salvação. 2. A obediência de Maria foi muito mais perfeita que a de todos os santos. É óbvia a razão disso, pois todos os homens, sendo inclinados ao mal por causa do pecado original, sentem dificuldades na prática do bem, mas tal não se deu com a Santíssima Virgem. Isenta da culpa original, nada tinha que a impedisse de obedecer a Deus, escreve São Bernardino de Sena. Como uma roda segue facilmente o impulso que lhe é dado, movia-se também a Virgem a cada impulso com prontidão. Viveu observando e executando fielmente o divino beneplácito, continua o mesmo santo. Bem lhe ficam as palavras dos cânticos. A minha alma se derreteu assim que meu amado falou. Na opinião de Ricardo, a alma da Virgem se liquefazia semelhante a um metal derretido, estando disposta a tomar todas as formas que Deus lhe quisesse dar. 3. Maria mostra, com efeito, quanto era pronta na obediência. Para agradar a Deus, quis obedecer ao imperador romano, fazendo uma longa viagem de 30 milhas a Belém. Fê-la nos rigores do inverno, quando esperava dar à luz a seu filhinho.
Sobre isso era tão falta de recursos que se viu reduzida a ver nascer-lhe o filho numa estrebaria. Mostrou-se igualmente pronta ao receber o aviso de São José, pondo-se imediatamente a caminho na mesma noite para a viagem ainda mais longa e penosa do Egito. Aqui pergunta Silveira por que razão a necessidade de fugir para o Egito foi revelada a São José e não a bem-aventurada Virgem, a quem a viagem devia custar ainda mais. Responde então. Foi para que ela desse modo pudesse exercer a obediência. Porém Maria demonstrou, sobretudo, sua heróica obediência à divina vontade, quando ofereceu o filho à morte. Na grandeza de sua constância, dizem o Vulgata Ildefonso e Santo Antonino, estaria disposta a crucificá-lo se houvessem faltado os algozes. 4. A exclamação da mulher que o interrompia com as palavras: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentam. Respondeu o Salvador: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em obra. São Beda, o Venerável, assim comenta a passagem. Maria era mais bem-aventurada por sua obediência a Deus do que por motivo de sua dignidade como mãe do Senhor. Razão é essa pela qual muito lhe agradam por isso as almas amantes da obediência. Apareceu ela um dia a um religioso franciscano chamado Acúrcio. Mas eis que da cela o chamam para confessar um enfermo. Deixou-a, portanto, o religioso, mas de volta a encontrou ainda. A Virgem o estava esperando e muito lhe levou a obediência. Pelo contrário, repreendeu o outro religioso que, ouvindo o sino chamar para o refeitório, se demorou a concluir certas devoções. 5. Também falou a Virgem a Santa Brígida da segurança que há em obedecer ao diretor espiritual e disse-lhe que a obediência a quantos a praticam leva-os ao paraíso. Donde dizia São Felipe Neri que Deus não pede conta do que fizemos por obediência, porque tornou essa virtude uma obrigação para nós. O que vos ouve, a mim ouve. O que vos despreza, a mim despreza. A Santa Brígida disse também à Mãe de Deus que, pelo merecimento de sua obediência, havia ela obtido do Senhor a graça de alcançar o perdão a todos os pecadores que, arrependidos, a ela recorressem. Ó amável Rainha e Mãe, rogai a Jesus que nos conceda, pelos méritos de vossa obediência, a graça de seguir fielmente as ordens de Deus e as disposições de nossos diretores espirituais. Amém. 9. Sua paciência. 1. Sendo a terra lugar de merecimentos, é com razão chamada Vale de Lágrimas, porque nós todos aqui fomos postos para sofrer e por meio da paciência conquistar a vida eterna para nossas almas. Pois não disse o Senhor: por vossa paciência possuireis vossas almas? Deu-nos ele a Virgem Maria para exemplo de todas as virtudes, mas principalmente para modelo de paciência. Entre outras reflexões, diz São Francisco de Sales que Jesus, nas bodas de Caná, só dirigiu à Santíssima Virgem uma resposta na qual parecia fazer pouco caso de seu pedido. Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? A minha hora ainda não chegou. Fê-lo para nos dar um exemplo da paciência de sua Mãe Santíssima. Mas por que citar detalhes particulares? Toda a vida de Nossa Senhora foi um contínuo exercício de paciência. Segundo a revelação do anjo a Santa Brígida, a bem-aventurada Virgem sempre viveu entre as tribulações. Tal como entre os espinhos, vista a rosa, viveu assim entre os padecimentos contínuos a Mãe de Jesus. Só a compaixão com as penas do Redentor foi bastante para torná-la mártir de paciência. E a palavra de São Bernardino de Sena: a crucificada concebeu o crucificado. Quanto ao que sofreu na viagem e estadia no Egito, assim como no tempo em que viveu com o filho na oficina de Nazaré, já o consideramos acima quando tratamos de suas dores.
Bastava sua assistência junto a Jesus moribundo no Calvário para fazer conhecer quanto foi constante e sublime sua paciência. Foi então, precisamente pelos merecimentos de sua paciência, que tornou Maria nossa mãe e nos gerou a vida da graça, diz Santo Alberto Magno. Se, pois, desejamos ser filhos de Maria, é necessário que nos esforcemos por imitá-la na paciência. E qual dos meios é melhor para aumentar os cabedais de nossos méritos nesta vida e de glória na outra, senão o sofrer os trabalhos com paciência? Eu hei de cercar teu caminho com espinhos. É uma palavra de Deus a Oséias, a qual, na opinião de São Gregório Magno, tem valor a respeito de todos os eleitos. A cerca de espinhos guarda a vinha, e assim Deus circunda de tribulações a seus servos, para que não se apeguem à terra. De modo que a paciência nos livra do pecado e do inferno, conclui São Cipriano. 2. É também a paciência que plasma os santos, porque a paciência efetua uma obra perfeita. Ela aceita as cruzes vindas diretamente de Deus, tais como a doença, a pobreza e etc., bem como as que nos vêm dos homens, como as perseguições, as injúrias e outras mais. São João Evangelista viu todos os santos trazendo palmas, símbolo do martírio. Isso significa que todos os adultos que se salvam devem ser mártires, ou pelo sangue ou pela paciência. 3. Eia, pois, exclama o Papa Gregório Magno, nós podemos ser mártires mesmo sem os instrumentos do martírio, guardando a paciência. Ou então, como diz São Bernardino, se sofrermos alegre e pacientemente as penas desta vida. Oh, como frutifica no céu cada pena padecida por Deus! Daí as animadoras palavras do apóstolo. Pois aquilo que de tribulação nos vem do presente, momentâneo e leve, produz em nós de modo incomparável e maravilhoso um peso eterno de glória. Belas foram as palavras de Santa Teresa sobre esse assunto. Quem abraça a cruz não a sente, dizia a santa. Em outro lugar, quando alguém se resolve a padecer, a pena está acabada. Quando nos sentirmos acabrunhados pelas cruzes, recorramos a Maria. Pois de consoladora dos aflitos é chama a Igreja, e de remédio para todas as doenças, São João Damasceno. Ah, Senhora minha Dulcíssima, vós, inocente, padecestes com tanta paciência, e eu, merecedor do inferno, me recusarei a sofrer? Minha Mãe, esta graça hoje vos peço. Fazei, não que eu seja livre das cruzes, mas que a suporte com paciência. Rogo-vos, pelo amor de Jesus, que me alcanceis de Deus esta graça, de vós a espero. 10. Seu espírito de oração. Nunca viu a terra uma alma que, como Maria, com tanta perfeição, pusesse em prática o grande preceito do Salvador. Importa orar sempre e nunca cessar de o fazer. Ninguém melhor do que Maria nos pode servir de exemplo, diz Conrado de Saxônia, e ensinar a necessidade da oração perseverante. Santo Alberto Magno escreve que a Divina Mãe foi, abaixo de Jesus, a mais perfeita na oração de quantos têm existido e hão de existir. 1. Primeiramente, a sua oração foi contínua e perseverante. Desde o primeiro instante de sua vida, gozava Maria do uso perfeito da razão, como consideramos na festa da Natividade. Já então começou a orar, e para melhor se entregar à oração, quis encerrar-se no retiro do templo, sendo ainda menina de 3 anos. Aí, além das horas destinadas a esse santo exercício, erguia-se de noite e orar ante o altar do templo, como revelou a Santa Isabel de Turíngia. Segundo Odilon de Cluny, visitava mais tarde os lugares do nascimento, da paixão e do sepultamento de Cristo para meditar continuamente nas dores de seu filho. 2.
A Santíssima Virgem rezava também, completamente recolhida e livre de qualquer distração ou afeto desordenado, escreve Dionísio Cartucho. Ao amor pela oração, uniu o desejo de conversar com seus pais, como revelou a Santa Brígida. Sobre o texto de Isaías, eis que a Virgem conceberá e dará à luz. Observa São Jerônimo que em hebreu a palavra alma significa a Virgem que vive retraída. Empregando-a, pois, já predisse o profeta o amor de Maria à solidão. No parecer de Ricardo de São Lourenço, também as palavras "O Senhor é contigo" insinuam esta predileção. Por isso, com todo direito, exprime-se São Vicente Ferrer. Maria só saía de casa para visitar o templo, guardando sempre a modéstia dos gestos e do olhar. Foi com pressa que passou pelas montanhas em visita a Isabel, diz Santo Ambrósio, ensinando que às virgens convém a fugir do público. 3. Afirma São Bernardo que Maria, pelo amor à oração e ao retiro, estava sempre atenta em fugir ao trato com o mundo. Rola é por isso o nome que lhe dá o Espírito Santo. As tuas faces têm toda a beleza, assim como as da rola. Para ver gelo, é a rola uma ave solitária, e por este motivo também é a imagem da alma recolhida em Deus. Sim, a Virgem sempre viveu solitária neste mundo, como num deserto. A ela aplica-se o texto dos cânticos. Quem é esta que sobe pelo deserto como uma varinha de fumo? Eis o comentário que faz Roberto às ditas palavras. Subiste pelo deserto até a Deus, porque tua alma amava a solidão. Já Filon dizia: a palavra de Deus é ouvida em lugar silencioso. O próprio Deus declara por boca de Oséias: eu a levarei à solidão e falarei a seu coração. Eis o motivo da exclamação do pseudo Jerônimo: ó solidão, na qual Deus fala e trata familiarmente com os seus. Assim é, confessa São Bernardo. Pois a solidão e o silêncio que se gozam no retiro convidam a alma a deixar com o pensamento a terra e a meditar nos bens celestiais. Virgem Santíssima, impetrai-nos o amor ao retiro e à oração, para que, desapegados do amor às criaturas, possamos aspirar só a Deus e ao paraíso, onde vos esperamos ver um dia, para louvar-vos e amar-vos sempre, juntamente com vosso Filho Jesus Cristo, por todos os séculos dos séculos. Amém.